Um grito ecoa sob o sol escaldante do Egito. Foi um assassinato ou algo muito mais antigo? Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Grady. Diga-me de onde você está sintonizado. Adoro ver nosso círculo misterioso crescer. Agora, vamos descobrir a verdade. Era o sol, implacável e soberano, que presidia o evento. Não um tímido orbe inglês encolhido atrás de uma cortina de nuvens, mas um monarca egípcio lançando julgamentos de um céu nu. Lembro-me de pensar, enquanto meu chapéu me salvava da indignidade de um desmaio, que nós, ingleses, não fomos feitos para tal esplendor. Somos um povo feito para sebes e sombras. O Nilo requer um temperamento mais antigo, mais bronzeado. Tínhamos vindo do Cairo rio acima, em uma pequena flotilha de embarcações de recreio para testemunhar a inauguração de uma escavação modesta, mas promissora perto de Luxor, projeto de Sir Lionel Pembroke, um cavalheiro arqueólogo da velha guarda, linho imaculado, um monóculo que mais contribuía para o seu orgulho do que para a sua visão, e uma maneira de falar sobre intuição dinástica, que me pareceu mais poética do que empírica. Seu principal benfeitor e o verdadeiro motivo da reunião era o Sr. Augustus Vale, um homem cujas fábricas inglesas lhe haviam proporcionado uma fortuna e cuja fortuna lhe havia incutido o gosto pela eternidade. Se alguém precisa ter seu nome em algo, dissera ele no jantar da noite anterior, que seja em pedra. Ele proferiu a última palavra como se fosse um título de propriedade para a imortalidade. O grupo reunido naquele dia era aquela sociedade peculiar criada onde quer que dinheiro, prestígio e um velho mistério se cruzem. Lá estava Lady Beatrice Harrow, a viúva luminosa com pérolas de um brilho que poderiam ter sido importadas junto com sua reputação de discrição. Lá estava o coronel Arthur Blunt, de queixo pesado e ereto, como se cada folha de palmeira solta fosse uma linha de inspeção. Seu serviço militar o deixara com poucas palavras, e estas, como suas botas, estavam polidas com severidade. Madame Yvette Laroche, cantora, beldade e aparentemente padroeira de causas tão numerosas e conflitantes que se perguntava se ela as apoiava, principalmente aparecendo entre elas. Brilhava em um vestido esvoaçante, branco deserto, que captava a luz e a multiplicava. O Dr. Karim Nassar, o médico local vinculado à escavação, mantinha-se um tanto distante. Ele tinha o ar, comum entre os verdadeiramente capazes em empreendimentos glamourosos, de um homem que sabe que é seu tédio que previne a tragédia alheia. Uma pequena figura de modesta competência, a senhorita Elspeth Grey, secretária de Sir Lionel, mantinha um caderno de couro e um lápis da mesma forma que um soldado guarda um revólver. E havia também a filha do Sr. Vale, a senhorita Rosamund Vale, decididamente inglesa, decididamente moderna e decididamente em desacordo com tudo no Egito, exceto com a luz que ela adorava e que a adorava em troca. As pirâmides do meu pai, ela me dissera durante o café naquela manhã, são fábricas de pedra. Ele não descansará até conseguir organizar uma vida após a morte. Foi dito com o carinho de uma filha que sabe que criticar é lembrar. Quanto a mim, eu era a adição acidental, Capitão Hastings, às suas ordens, ingloriamente vinculado a uma missão bancária no Cairo e seduzido por um convite de última hora de um velho conhecido do regimento que agora se aventurava, como ele mesmo disse, em antiguidades e atmosfera. Eu pretendia retornar discretamente a Londres. O destino tinha outros planos. A descoberta de Sir Lionel, revelada ao meio-dia como uma debutante da alta sociedade, talvez não fosse a maravilha que o Sr. Vale desejava comprar. Era uma pequena capela do final da 18ª dinastia, cujos relevos, embora encantadores, haviam sofrido com a mesquinharia do tempo e dos cinzéis camponeses. Mas continha um objeto de particular interesse. Um esbelto relógio de sol de alabastro, primorosamente esculpido com figuras de Ra,
passando um lótus para um sacerdote ajoelhado. A mão do sol, Sir Lionel o chamava, e de fato àquela hora, o estreito gnomon projetava uma lâmina de sombra no chão com uma precisão quase teatral. Ele recuou para que o Sr. Vale pudesse avançar para o círculo de admiração. Dedico este lugar, disse Vale, alto o suficiente para que os trabalhadores parassem e as moscas ouvissem, à continuidade, ao fio que liga o homem ao seu trabalho ao seu nome e seu nome à pedra que o sobrevive. Ele ergueu uma taça de champanhe num gesto esplêndido demais para o calor. A continuidade. A continuidade, murmurou o grupo com graus variados de ceticismo e sede. Vale bebeu. Ficou parado por um momento, os olhos semicerrados como se quisesse memorizar a sensação de importância. Então, sem aviso, cambaleou. O cálice balançou, o fogo âmbar se espalhando na luz cruel. Por um instante, acreditei que ele tivesse escorregado nas lajes irregulares. Então ouvi um som, uma exalação úmida e surpresa, e ele caiu de joelhos, as mãos agitando-se em direção ao relógio de sol, como se fosse firmar o próprio sol. O Dr. Nassar estava ao seu lado num instante. Há homens que correm com determinação e homens que correm em pânico. O médico correu com determinação. Água, disse ele nem alto nem baixo, simplesmente como um veredito, e a senhorita Grey disparou para longe como uma bala disparada de uma arma silenciosa. Agachei-me inútil, perto do ombro esquerdo de Vale. Os ricos nunca são tão humanos como quando o sangue se esvai de seus rostos. Ele tentou formar uma palavra, e como não conseguiu, contentou-se com um olhar. Perplexidade com um toque de ofensa, como se a morte fosse uma descortesia a ser corrigida pela gerência. Insolação, sussurrou Madame Laroche teatralmente, pressionando um lenço contra os lábios, num gesto digno de um cartaz. Mon Dieu, est seul. É um assassino. Não é insolação, disse o Dr. Nassar secamente. Seus dedos pressionaram, mediram, mas não encontraram nada satisfatório. Ajude-me a deitá-lo. O coronel Blunt obedeceu e entre eles acomodaram o grandalhão sobre as pedras. O guarda-sol de Lady Beatrice se inclinou, o único resquício de misericórdia do círculo, lançando um tom violeta trêmulo sobre a face da diligência. Devo buscar a maleta, doutor? A senhorita Grey reapareceu com água, já tarde demais, e a pergunta carregava uma calma profissional que teria sido reconfortante em qualquer outra cena. Vá buscá-lo, disse ele. Então, após um momento auscultando o peito do Sr. Vale, acrescentou: mas temo que pouco possamos fazer. Fizemos o que se faz. Observamos. Um silêncio estranho se instalou, quebrado apenas pelo zumbido persistente dos insetos e pela respiração de Sir Lionel, que vinha irregular e rápida como se ele estivesse fugindo da responsabilidade atual. Os lábios do Sr. Vale se moveram mais uma vez, e desta vez uma sílaba emergiu. A sílaba mais inglesa da língua. Por quê? Ninguém lhe respondeu. Talvez não pudéssemos. Ele já havia sumido antes que a senhorita Grey retornasse com a maleta do médico, sumido tão completamente como se o deserto o tivesse aberto e engolido por inteiro. Por alguns segundos nenhum de nós se moveu, até mesmo os funcionários, que observavam com respeitosa curiosidade, desviaram o olhar como se a atenção demais pudesse ser confundida com roubo. Sir Lionel foi o primeiro entre nós a falar. Tirou o chapéu expondo uma careca que brilhava com o esforço e disse com uma voz digna de uma capela: "O Sr. Vale está morto." Madame Laroche ofegou baixinho. Lady Beatrice não. O coronel Blunt comprimiu a boca numa linha que sugeria que ele sempre suspeitara que o coração humano fosse fingido. A senhorita Rosamund Vale permaneceu ereta, com as mãos cruzadas uma sobre a outra, como se estivesse sendo aconselhada por uma governanta invisível. "Entendo", disse ela. Então, depois de um momento, com uma firmeza que me impressionou: "Doutor, o que o senhor vai dizer?"
O Dr. Nassar abriu a maleta e, mais por dever do que por esperança, realizou os rituais da medicina. Olhou para a taça, que jazia de lado. Uma poça rasa de champanhe se esvaindo entre as pedras e os mosquitos. Não me cabe anunciar imediatamente, disse ele, mas a morte foi súbita e não condizente com insolação. Precisamos levá-lo para a tenda do hospital. Não é consistente? Repetiu Sir Lionel, e na repetição ouvi algo impróprio se infiltrar em sua voz. Medo pela escavação, por seus patrocinadores, por sua continuidade arduamente conquistada. Não é consistente, disse o médico novamente. Ele olhou para cada um de nós, com aquele tipo de franqueza que não é indelicada, mas sim honesta. Pode ser natural. Pode não ser. As palavras, embora não dramáticas, cumpriam a função de um grito. Madame Laroche levou a mão à garganta. A sombrinha de Lady Beatrice se moveu e, por um instante, a luz do dia incidiu sobre o rosto do morto. Fez dele uma máscara. Nos minutos que se seguiram, a ordem vacilou e, como um peão no fim de sua rotação, começou a cair. Trabalhadores ergueram o corpo para uma maca. Sir Lionel e o Coronel Blunt conferenciaram em sussurros tensos, que tinham o sabor de ordens e o perfume do pânico. A senhorita Grey desapareceu para enviar um mensageiro às autoridades. A senhorita Vale, com uma compostura que admirei ao mesmo tempo em que a admirava, acompanhou o corpo do pai até a tenda. Madame Laroche descobriu o ângulo preciso em que seu perfil comunicava compaixão. Lady Beatrice falou muito pouco, preferindo observar de longe, um hábito daqueles que conheceram cômodos demais para confiar em qualquer um deles. Foi então, quando os primeiros mecanismos da morte foram postos em movimento e o sol, indiferente aos nossos arranjos, continuou seu trabalho, que notei uma pequena peculiaridade. Confesso que fui treinado por um amigo há muito tempo para cuidar das pequenas coisas. O relógio de sol de alabastro, aquela coisa encantadora, exibia uma fina mancha perto da ponta do gnomon, uma leve descoloração como se um dedo, umedecido com algo que não era exatamente água, o tivesse tocado. Poderia, é claro, explicar de forma simples. Mãos de trabalhadores, um derramamento. O deserto não nos obriga a desejar a limpeza. E, no entanto, me peguei olhando daquela mancha para o cálice virado, e do cálice para o círculo de rostos, nos quais o choque se transformava em algo diferente. Precisamos telegrafar para o Cairo, anunciou Sir Lionel, sem se dirigir a ninguém. A polícia provincial é admirável, mas as implicações... Meu Deus, as implicações! O Sr. Vale não é apenas um homem. Ele é um consórcio. Haverá perguntas. Haverá a voz da senhorita Vale veio da aba da tenda, fria e clara. Quem fez isso? Sua certeza de que havia um quem a ser questionado nos transformou. A suspeita, que pairava com a delicadeza de uma mariposa, de repente encontrou a lâmpada e se lançou contra ela. Vi o Coronel Blunt se endireitar. Madame Laroche apertou os lábios, como se quisesse selar uma exclamação. Lady Beatrice abaixou a sombrinha para esconder o mais breve lampejo de interesse. O Dr. Nassar fechou sua maleta com um som decisivo. O monóculo de Sir Lionel embaçou com o calor. De qualquer forma, eu disse, embora não tivesse sido convidado a falar, precisaremos de uma mente. E como o sol do deserto gera tanto loucura quanto clareza, me peguei pensando não em legistas, nem coronéis, nem secretários com lápis apontados, mas em um certo homenzinho com uma cabeça oval, uma paixão por simetria e um hábito irritante de estar certo. Se eu pudesse tê-lo conjurado do ar, tê-lo-ia feito ali mesmo. Mas invocar Hercule Poirot não é questão de lâmpadas e esfregões. É questão de fios, e estes no Egito correm mais devagar que a morte. Mesmo assim, confesso que sorri, embora nada na cena o merecesse. Pois já antes que o primeiro selo oficial esfriasse sobre o primeiro envelope oficial, uma pequena procissão de pensamentos começara a marchar, ordenadamente, 2 a 2, e à frente dessa procissão, com sapatos de verniz brilhando indignados na poeira,
Marchava o método de Poirot. Eu ainda não sabia o que significava a mancha, ou o cálice, ou a estranha e fria compostura de uma filha que acaba de perder o pai. Não sabia por que o lápis da senhorita Grey tremia quando ela escrevia a hora da morte, nem por que o coronel Blunt olhava ao longo da crista do vale como se os homens pudessem esconder a culpa em uma dobra de rocha. Eu só sabia que naquele círculo, fechado por calor, dinheiro, orgulho e talvez pelos motivos mais antigos, cada uma de nós acabara de assumir um papel que não havíamos ensaiado. O sol, imparcial, alongava a lâmina de sombra sobre o chão da capela, e naquela sombra estreita, um assassinato tomou seu fôlego. Ao anoitecer, o Nilo havia esfriado até se transformar numa faixa de cobre polido, que as vozes dos trabalhadores chegavam à margem, em murmúrios meio reza, meio fofoca. A morte tem o dom de multiplicar línguas, e no Egito, onde os mortos antigos nunca são verdadeiramente silenciosos, os vivos retomam seu coro avidamente. Fiquei ao lado da tenda principal do acampamento, onde a sombra do corpo do Sr. Vale se estendia longa e imóvel, e me perguntei o que seria da escavação agora que seu patrono havia partido, para se juntar à história que ele financiava. O deserto parecia ouvir, paciente e insensível. Sir Lionel havia se retirado para seus aposentos particulares, visivelmente abalado sob seu verniz de autoridade cavalheiresca. Madame Laroche havia se escondido atrás de um mosquiteiro, suas alegações de fadiga mal disfarçando seu apetite por ser o centro de um drama sussurrado. Lady Beatrice deu um passeio solitário pela orla das dunas, seu guarda-sol agora mais uma bandeira de solidão do que de moda. O coronel Blunt, é claro, assumira o comando dos aspectos práticos, posicionando guardas, protegendo a câmara de escavação e garantindo que os nativos, como ele mesmo dizia com a condescendência cansada do hábito, mantivessem distância. O Dr. Nassar se ocupava com anotações e frascos, já redigindo uma declaração clínica que pudesse servir ao inquérito. A senhorita Grey e a senhorita Vale, por outro lado, não haviam descansado. Uma se movia com eficiência mecânica, a outra com uma compostura que parecia quase deliberada demais. E eu, testemunha ociosa e participante acidental, sentei-me com meus pensamentos e uma xícara de chá refrescante, tentando impor ao caos do dia alguma aparência de ordem, uma pequena disciplina de células cinzentas, como diria Poirot. Foi então que o bater rítmico de cascos quebrou o silêncio. Da trilha que levava ao norte surgiu uma única carruagem, seu rastro de poeira dourado pelo último raio de luz. Um homem desceu diante da tenda, impecavelmente vestido com um terno de linho claro, cuja limpeza desafiava o deserto. Seu bigode brilhava, seus sapatos de verniz refletiam o crepúsculo, e seu chapéu, segurado precisamente entre o indicador e o polegar, poderia estar alinhado com uma bússola. Ah, disse Poirot suavemente, como se estivesse falando consigo mesmo. Mas o Egito não muda, mon ami. Sempre o calor, sempre as moscas e sempre, como se diz, la tragédie humaine. Poirot, exclamei quase me levantando. Mas como é que... Ele sorriu, estreitando os olhos com aquela diversão felina que eu sentia falta. É simples, Hastings. Você envia um telegrama com a inscrição urgente. O chefe da estação sabe que seu amigo está no Cairo de férias. E veja só. O trem não espera, mas Poirot também não. Ele tirou um pontinho imaginário da manga. Agora você vai me contar tudo. Entramos na tenda onde o corpo jazia sob um lençol branco, o ar carregado com os aromas misturados de calor, linho e mortalidade. O olhar de Poirot percorreu o espaço uma vez, lentamente, sua atenção concentrando-se não na grandiosidade, mas na desordem. O cálice deslocado, o guardanapo meio dobrado, a mancha sutil sobre a mesa de pedra. Diga-me, Hastings, murmurou ele. Este cálice, quem o serviu? Sir Lionel, eu acho, eu disse. Foi o brinde de dedicação. O Sr. Vale bebeu primeiro. E depois dele,
Ninguém. Ele desmaiou quase imediatamente. Ah, os olhos de Poirot brilharam. Então já podemos dizer: uma audiência, uma taça, uma morte. É uma pequena peça, não? O Dr. Nassar entrou rígido de fadiga, mas ainda calmo. Monsieur Poirot, disse ele, curvando-se levemente, estou aliviado em vê-lo aqui. O policial local foi informado, mas as engrenagens da autoridade giram tão lentamente quanto o vento do deserto. Examinei o corpo. Nenhum sinal de insuficiência cardíaca, nenhum derrame. No entanto, encontrei um traço de amargura nos lábios e uma leve descoloração na língua. Amargura, você diz, repetiu Poirot suavemente. Então talvez a xícara tenha sido mais eloquente que o brinde. Nassar assentiu gravemente. Lacrei o frasco, contendo os restos da bebida. Ele será enviado ao laboratório no Cairo para confirmação. Muito apropriado, disse Poirot em tom de aprovação. Mas o laboratório só nos dirá o que. Não nos dirá quem ou por quê. Esse, meu caro doutor, é o meu departamento. Ele voltou o olhar para o relógio de sol visível, através da aba da tenda, seu alabastro pálido mesmo sob a luz fraca. E essa, acrescentou quase para si mesmo, é a testemunha mais curiosa de todas. A primeira rodada de entrevistas ocorreu após o jantar, embora a palavra implique mais apetite do que qualquer um possuía. A tenda de jantar, despojada de alegria, ecoava com o tilintar de talheres intocados. Poirot sentou-se à cabeceira da mesa, seu guardanapo dobrado com precisão matemática. Falaremos com calma, disse ele, pois a agitação é inimiga da verdade. Um por um contaremos os acontecimentos deste dia. Sir Lionel começou, com a voz trêmula pelo esforço de manter a dignidade. Descreveu a cerimônia, seu próprio discurso, o momento da queda de Vale. Negou qualquer adulteração do champanhe e insistiu na lealdade absoluta de seus funcionários egípcios. Poirot ouviu com os olhos semicerrados, assentindo ocasionalmente, e então perguntou: Diga-me, Sir Lionel, o Sr. Vale estava bem de saúde? Excepcionalmente, foi a resposta ríspida. Ele era um homem de 58 anos, vigoroso, sem nenhum luxo além de um charuto. Gostava de se considerar indestrutível. Poirot ergueu as sobrancelhas. Ah, essa palavra! Ela tenta o destino, não é? Em seguida, veio Lady Beatrice, que admitiu ter se juntado à expedição por interesse cultural. Embora o sorriso sutil de Poirot sugerisse que ele considerava o interesse dela mais social do que acadêmico. Quando ele perguntou se ela notara algo incomum antes do brinde, ela hesitou. Só, disse ela, que a senhorita Vale e o pai trocaram um olhar, breve, mas tenso. Não achei nada na hora. O olhar de Poirot se voltou para Rosamund, sentada pálida e silenciosa na outra ponta. Mademoiselle, disse ele gentilmente, a senhora perdeu seu pai. Mesmo assim, comporta-se com um controle admirável. Acho que a dor, disse ela calmamente, é melhor administrada em silêncio. De fato, disse Poirot. E a raiva? Ela o encarou sem pestanejar. E isso também. O coronel Blunt falou em seguida, seco e defensivo. Confirmou que o champanhe havia sido aberto minutos antes, pelo próprio Sir Lionel. Francamente, Poirot, acrescentou, não suspeito de ninguém aqui que tenha tamanha covardia. Deve ter sido um dos funcionários locais. Ah, murmurou Poirot com os olhos brilhantes. Quando o inglês fica perplexo, ele culpa o estrangeiro. E quando o estrangeiro fica perplexo, ele culpa o destino. Entre eles está a verdade, veremos. Madame Laroche seguiu, abanando-se com lânguida agitação. Foi horrível, Monsieur Poirot. O pobre homem ficou pálido diante dos nossos olhos. Mas saiba que eu vi algo. Sim, Sir Lionel debruçado sobre o relógio de sol antes da cerimônia. Ele disse que estava ajustando-o, mas talvez... Quem pode dizer? Poirot inclinou a cabeça. Merci, madame. Veja, Hastings, como o drama cresce. Cada um desempenha um pequeno papel. Por fim, a senhorita Grey registrou seu relato, preciso e sem rodeios. Ela havia preparado a lista de convidados, distribuído o champanhe
e registrado os procedimentos. Quando Poirot perguntou se ela havia tocado no relógio de sol, ela fez uma pausa quase imperceptível. Só para tirar o pó, disse ela, antes que os convidados chegassem. Quando a última palavra se dissipou, Poirot se levantou alisando a lapela. É o suficiente por uma noite. Cada um de vocês permanecerá no acampamento até a chegada das autoridades. Amanhã inspecionarei o local à luz do dia. E talvez à sombra. Quando a companhia se dispersou, segurei o braço de Poirot. Você acha que era veneno? Ele deu um leve sorriso. Acho, Hastings, que um homem que brinda a continuidade e morre no momento certo não é vítima do acaso. Alguém quis acabar com o fio que ele teceu com tanto orgulho. E se você observar com atenção, verá que todo fio, por mais emaranhado que seja, começa com um único nó. Ele adentrou a noite, as estrelas brilhando frias acima das dunas, sua pequena silhueta precisa contra a escuridão ancestral. Ao longe, o relógio de sol de alabastro brilhava fracamente, como se o próprio sol tivesse deixado uma lembrança. A manhã seguinte amanheceu com um calor já opressivo, a luz cortando as tendas como lâminas. O deserto tem um jeito de fazer com que a pessoa se sinta insignificante e sob escrutínio, como se cada sombra carregasse uma testemunha silenciosa. Poirot, no entanto, parecia revigorado por isso. Ele apareceu no café da manhã imaculado como sempre, seu bigode brilhando como um desafio à desordem, seu terno branco reluzindo com um brilho quase moral. Eu, enquanto isso, murchava diante de uma xícara de café morno e me perguntava como um homem tão exigente com conforto podia prosperar em tamanha desolação. Meu caro Hastings, disse ele, sentando-se à sua frente com a precisão de um relojoeiro, ajustando uma engrenagem. Observe como os outros vêm tomar o café da manhã. Para o olho destreinado é simplesmente fadiga, mas para o meu, é o resquício do medo. A diferença, mon ami, é a menor das coisas. Um pisca, o outro evita. Olhei ao redor da mesa. A mão de Sir Lionel tremia levemente, enquanto ele passava manteiga na torrada, embora sua voz, ao cumprimentar Poirot, fosse resolutamente formal. Lady Beatrice estava pálida sob o chapéu, seus movimentos deliberados, como se o controle fosse uma vestimenta que ela se recusava a tirar. O coronel Blunt devorou seu café da manhã como um homem se preparando para uma campanha, seus movimentos de faca desnecessariamente decisivos. Madame Laroche chegou atrasada, envolta em um lenço branco, seus olhos indo de Poirot para os outros como se estivesse avaliando como encenar sua próxima cena. A senhorita Grey chegou silenciosamente com seu caderno já na mão, enquanto a senhorita Vale chegou por último, composta como mármore e duplamente inescrutável. Poirot inclinou a cabeça cortesmente para ela, mas foi a senhorita Grey que ele se dirigiu primeiro. Mademoiselle, a senhora é eficiente. A senhora toma notas, mantém registros, vê o que os outros ignoram. Diga-me, a que horas o champanhe foi entregue no local ontem? Pouco antes das 11, disse ela imediatamente. Das lojas do hotel assinei. E permaneceu em sua posse? Ela hesitou. Na tenda de Sir Lionel. Ele queria inspecionar os rótulos antes da cerimônia. Bom, e quem mais teve acesso à tenda? Só o coronel, eu e talvez 1 ou 2 criados buscando gelo. Disse Poirot suavemente. Então a garrafa passou por várias mãos antes de beijar os lábios do pobre Monsieur Vale. Essa, Hastings, já é uma jornada de grande interesse. Sir Lionel irritou-se. Certamente não está insinuando que houve manipulação debaixo do meu nariz? Os olhos de Poirot brilharam. Debaixo do seu nariz, debaixo do seu monóculo, debaixo do seu próprio senso de propriedade, pouco importa, mon cher. Poison é um democrata. O coronel Blunt pigarreou. Se me perdoa, Poirot, é muito cedo para falar em veneno. Nem sabemos o que o laboratório vai encontrar. Poirot sorriu levemente. É verdade, coronel. Mas não preciso de um laboratório para constatar que a morte do Sr. Vale foi repentina demais.
singular demais. O amargor na língua, a descoloração, tudo indica algo administrador rapidamente. A insolação não é tão pontual. A senhorita Vale então falou com a voz baixa, mais impactante. Você está sugerindo assassinato. Estou sugerindo, disse Poirot, que o acaso não é tão teatral quanto isso. Ela sustentou o olhar dele. Então espero, monsieur, que encontre o ator rapidamente. Poirot inclinou a cabeça gravemente, embora seus olhos se demorassem no rosto dela, com o mesmo distanciamento analítico que aplicaria a uma caixa de quebra-cabeça. É minha intenção, Mademoiselle Vale. Mas me perdoe se eu começar pelos vivos antes de prestar minhas homenagens aos mortos. Ele se levantou então, e nós o seguimos através da claridade em direção ao local da escavação. A capela jazia como no dia anterior, silenciosa e ensolarada. O relógio de sol de alabastro projetando sua sombra fina como um relógio com corda da eternidade. Poirot aproximou-se dela com reverência, sua pequena figura refletida fracamente na pedra polida. Veja, Hastings, murmurou ele, como é delicada a marca no gnomon. Ontem era tênue. Hoje, sob a luz da manhã, está mais nítida. Uma mancha marrom opaca. O que você acha? Abaixei-me para olhar. Ferrugem, talvez. Mas ferrugem sobre alabastro? Não, é algo mais íntimo. Acho que talvez seja o resíduo de um líquido que tocou o metal. Um vestígio do cálice, talvez, quando foi levantado ou recolocado. Observe também o ângulo. Aqui. Alguém se inclinou para perto, apoiando a mão talvez para se firmar. Ele se afastou. Uma mão que tremia, Hastings. Uma mão acostumada a instrumentos, não a ferramentas. Você acha que é Sir Lionel? Ele sorriu. Você pula como sempre, para o topo da escada antes de ver se há degraus. Não, não. Precisamos coletar cada detalhe como uma conta, e depois enfiá-los, com ordem. Vamos ver a tenda onde o champanhe estava guardado. Na tenda de Sir Lionel, os olhos de Poirot percorreram cada superfície. A mesa com seus papéis, o baú de madeira contendo anotações de escavação, a caixa meio vazia de garrafas de champanhe. Abriu a tampa delicadamente, cheirando as rolhas e franzindo a testa ligeiramente. Interessante, disse ele. Uma garrafa faltando, a usada ontem. Naturalmente, mas aqui, o lacre desta garrafa está imperfeito. Quebrado e lacrado novamente. Talvez com cera que não combina. Uma substituição, Hastings. Bem feita, mas não invisível. Sir Lionel empalideceu. Mas quem teria acesso aos meus suprimentos? Todos aqui são de confiança. Confiança, disse Poirot, é o disfarce mais conveniente para a oportunidade. Diga-me, quem pediu o champanhe originalmente? A senhorita Grey cuidou da compra. Eu apenas a aprovei. Poirot assentiu lentamente. E o Sr. Vale? Ele estava de bom humor ultimamente? Espíritos ambiciosos, respondeu Sir Lionel sombriamente. Ele me pressionou por resultados. Ameaçou retirar o financiamento se a capela não rendesse nada espetacular. Estava obcecado em descobrir o que chamava de o segredo da mão de Ra, bobagem supersticiosa. Queria o relógio de sol exposto como prova de sua genialidade. Eu o atendi. Os olhos de Poirot brilharam. A mão de Ra frase curiosa. E ontem, ele morre tocando o relógio de sol. Os deuses talvez tenham senso de ironia. Saímos da tenda em silêncio. Poirot ficou parado por um momento, olhando para o deserto. O motivo começa a sussurrar, Hastings. Dinheiro, orgulho, amor, é sempre um dos três. Mas qual melodia toca aqui? Eu ainda não sei. Naquela noite, enquanto o horizonte brilhava como bronze derretido, Poirot chamou a senhorita Vale em particular, para conversar à beira do rio. De longe pude ver seu perfil imponente contra o sol poente, sua voz baixa, sua postura inflexível. Poirot ouviu de mãos postas falando pouco. Quando ela finalmente se virou, sua compostura vacilou pela primeira vez. Mais tarde, ao se juntar a mim perto da lareira, ele disse baixinho,
Ela me disse que o pai dela estava prestes a mudar o testamento. Uma nova cláusula para desviar uma parte considerável de seus bens da filha para um fundo supervisionado por Sir Lionel. Os papéis deveriam ser assinados hoje. Eu o encarei. Então, Sir Lionel, o senhorita vale, murmurou Poirot. Uma fortuna ganha ou perdida com uma assinatura. Essas coisas geram pressa. Mas, Hastings, há algo mais. O relógio de sol, o champanhe, a amargura. Não é apenas uma morte. É uma mensagem. Alguém desejou que ela aparecesse. Simbólico, o julgamento do sol à mão do Deus. Ele sorriu levemente, o olhar distante. Assassinos, mon ami, muitas vezes se consideram artistas. Mas na arte, como no crime, o menor detalhe revela a mão que o pintou. O vento do deserto soprou, trazendo consigo um silvo semelhante a uma conspiração sussurrada. A silhueta de Poirot, elegante e deliberada contra a luz da fogueira, pareceu ouvi-lo. Amanhã, disse ele, faremos nossa pequena experiência. Veremos quem teme a sombra da mão de Ra. Amanhã chegou envolta em uma estranha quietude. Até as moscas, aquelas infatigáveis assistentes da luz do dia egípcia, pareciam pairar cautelosamente. Poirot já estava acordado quando saí da minha tenda, sua silhueta elegante contra o suave brilho do amanhecer. Ele estava em pé diante da capela, chapéu na mão como se prestasse homenagem, não aos mortos, mas à verdade, que ele sempre tratava como algo sagrado. Bom dia, Hastings, disse ele sem se virar. Observe, a sombra do relógio de sol. Ela se moveu, não é? Mas não apenas por causa do sol. Alguém a tocou novamente durante a noite. A leve marca que notei ontem foi apagada, mas não perfeitamente. Pisquei, ainda meio sonolento. Você acha que o assassino voltou à cena? Poirot deu um leve sorriso. O criminoso mon ami sempre volta. Não por sentimentalismo, mas por necessidade. Uma mentira, veja bem. Deve ser cuidada como um jardim, ou murchará e exporá o solo abaixo. Ele se agachou inspecionando a base do relógio de sol com uma pequena lupa. Pegadas, murmurou. Pequenas, leves, de fabricação europeia. Talvez o sapato de uma senhora. E, no entanto, aqui, uma segunda impressão, mais pesada, como se alguém tivesse vindo ao seu encontro. Ele se endireitou, os olhos brilhando. Fica interessante, não é? 2 visitantes sob a mesma lua. Antes que eu pudesse responder, houve passos apressados vindos do caminho que levava às tendas. Era a senhorita Grey, pálida e agitada, segurando seu caderno como um talismã. Monsieur Poirot, disse ela ofegante, o senhor precisa vir. O coronel Blunt insiste em vê-lo imediatamente. Algo aconteceu no depósito. Poirot trocou um olhar rápido comigo. A trama se complica ainda mais rápido que a lama egípcia depois da chuva. Vamos, Hastings. Seguimos a senhorita Grey até uma pequena cabana de madeira perto do acampamento dos trabalhadores. O coronel Blunt estava do lado de fora, com a camisa do uniforme úmida de suor e o rosto sério. Lá dentro o ar estava pesado, com um odor forte e acre que fez meus olhos arderem. Poirot entrou primeiro, fungando delicadamente. Mon Dieu, murmurou ele, o cheiro inconfundível de ácido clorídrico. Alguém destruiu alguma coisa, não é? Blunt assentiu sombriamente. Este baú continha os registros de escavação de Sir Lionel e, mais importante, o diário de bordo, incluindo a lista de mercadorias recebidas do Cairo na semana passada. Esta manhã, encontrei a tampa arrombada com papéis encharcados e meio queimados. O único documento intacto é este. Ele entregou a Poirot um canto de papel queimado. Poirot examinou-o cuidadosamente. Um rótulo, murmurou. Parte de uma marca de consignação, LP Manu 4 Safra. Hastings, observe, a mesma safra do champanhe servido ontem. Meu Deus, eu disse. Então os registros de embarque poderiam ter mostrado... Exatamente, meu amigo, interrompeu Poirot suavemente. Quem encomendou a garrafa, quem a manuseou? Destrua os registros, e você destruirá o caminho da culpa. Virou-se para Blunt. Quem descobriu o dano primeiro?
Um dos guardas nativos. Ele ouviu o movimento antes do amanhecer, veio verificar e encontrou a fumaça. Poirot o encarou fixamente. O senhor também acordou cedo, coronel? Blunt franziu a testa. Hábito. Um soldado nasce com o sol. Não vi nada suspeito. Talvez, disse Poirot suavemente. Mas até os soldados podem ignorar o que não faz continência. O Dr. Nassar chegou naquele momento, chamado pela senhorita Gray, e examinou o baú queimado. Quem fez isso? Disse ele. Teve o cuidado de destruir apenas uma parte, os registros. Os produtos químicos foram roubados da minha tenda médica. Foram medidos com precisão, não derramados aleatoriamente. O que significa, respondeu Poirot, que nosso culpado tem mão firme e talvez algum conhecimento de química. Ele voltou o olhar pensativo para o acampamento. Curioso. Há duas pessoas assim entre nós, o senhor doutor e a senhorita Gray, que gerencia os produtos químicos de preservação das relíquias. No entanto, ambos parecem inocentes de passeios noturnos, n'est-ce pas? A senhorita Gray perdeu a compostura. E eu nunca saí da minha barraca, disse ela com os olhos arregalados. A expressão de Poirot se suavizou, mas seu tom permaneceu inalterado. Então descobriremos quem foi, pois o deserto, mademoiselle, não esconde pegadas tão bem quanto segredos. No meio da manhã, o acampamento estava agitado novamente. Sussurros se moviam como ondas de calor, distorcendo a verdade com a distância. Poirot passou as horas seguintes interrogando a equipe, rastreando silenciosamente os movimentos durante a noite. Quando finalmente retornou à tenda principal, seu rosto não revelava cansaço, apenas aquele brilho particular que indicava que sua mente estava trabalhando. Encontrou a senhorita Vale sentada ali, olhando para uma carta no colo. Recebeu notícias? Perguntou ele gentilmente. Ela o dobrou com uma calma deliberada. Do advogado do meu pai. Confirma o que eu lhe disse. O novo testamento dele deveria ser assinado no dia da sua morte. Sem ele, eu herdo tudo. Poirot inclinou a cabeça. É uma grande fortuna cair tão repentinamente, mademoiselle. Ela apertou os lábios. Você acha que eu sou capaz de matá-lo por isso? Acho, disse Poirot calmamente, que você é capaz de se conter, talvez até demais. Mas diga-me, você sabia da briga do seu pai com Sir Lionel? Ela ergueu os olhos bruscamente. Eles discordavam constantemente, mas isso era normal. Meu pai disse que Lionel tinha escondido algo que encontrou, algo que poderia mudar o valor do local. Presumi que fosse conversa. Os olhos de Poirot brilharam. Talvez não a conversa, mas o motivo. Mais tarde, quando o sol atingiu seu ponto mais alto, Poirot me levou mais uma vez à capela. Ele estudou o relógio de sol novamente, traçando a inscrição hieroglífica com o dedo enluvado. Veja, Hastings, murmurou. As figuras entregam um lótus ao sacerdote. É um símbolo de renovação, da passagem da luz. Mas veja aqui, perto da base, uma segunda escultura, desbotada e recentemente limpa. Ela traz o mesmo motivo, mas invertido. O sacerdote oferecendo a Ra. Não é antigo. Foi alterado. Alterado? Repeti atônito. Sim, por alguém que queria chamar a atenção, ou talvez esconder algo sob a pedra. Um cinzel moderno, veja a nitidez. Quem fez isso não temia profanação, apenas ser descoberto. Ele deu um passo para trás, pensativo. Uma pista foi enterrada aqui, talvez pelo próprio Sr. Vale, e o assassino sabia disso. Retornamos ao acampamento no momento em que Sir Lionel apareceu, corado e ansioso. Monsieur Poirot, disse ele rapidamente, acabei de saber uma coisa. Um dos meus homens, Hassan, desapareceu. Sua cama está vazia e seu pagamento ainda está lá. Os olhos de Poirot se estreitaram. Desaparecimento tão logo após a destruição? Que conveniente. Diga-me, Coronel Blunt, onde seus guardas estavam posicionados ontem à noite? Blunt ficou tenso. No perímetro, como sempre. E, no entanto, disse Poirot suavemente, alguém escapou tanto da vigilância quanto da sua suspeita. Começa a aparecer, mon ami.
que nosso assassino não se contenta com um único silêncio. Ele deseja apagar todo vestígio de verdade. À medida que o dia avançava, a mente de Poirot parecia iluminada por padrões invisíveis aos outros. Ele falou pouco durante o jantar, seu olhar se movendo de um rosto para outro. O ansioso Sir Lionel, a pálida senhorita Vale, a trêmula senhorita Grey, o irritável coronel, a lânguida Madame Laroche. Então, enquanto as lâmpadas tremulavam e a noite zumbia com o vento do deserto, ele sussurrou para mim: "Amanhã, Hastings, recriamos a cerimônia. O brinde, o círculo, a luz do sol no relógio de sol. Tudo exatamente como antes. Você verá, não são apenas os mortos que falam sob o sol egípcio." E com isso, ele apagou a vela, deixando-me olhando para a escuridão, onde o deserto parecia respirar, esperando que seus segredos ressurgissem. Na manhã seguinte, o ar já tremia de calor quando Poirot reuniu todos na capela mais uma vez. O sol queimava ferozmente sobre as pedras pálidas e até o ar cintilava de fadiga. No entanto, Poirot parecia insensível, seu terno impecável, sua gravata alinhada com precisão quase moral. Os outros formavam um semicírculo vago. Sir Lionel inquieto e suado. Lady Beatrice protegendo-se sob um amplo guarda-sol. Madame Laroche abanando-se com sua habitual languidez teatral. O coronel Blunt rígido e impaciente. A senhorita Vale silenciosa e imóvel. E a senhorita Grey agarrando seu caderno como um escudo. Os trabalhadores, murmurando em árabe, permaneciam à distância, sem saber se aquilo era cerimônia ou loucura. Poirot ergueu a mão enluvada. "Mesdames et messieurs", começou ele com a voz áspera como o próprio calor, "ontem convidei todos vocês para se encontrarem aqui na mesma hora, sob o mesmo sol, na mesma ordem do dia em que Monsieur Vale morreu. Devemos recriar a cena com precisão. Com precisão. Somente em perfeita ordem podemos perceber a dissonância." Sir Lionel ajeitou o colarinho irritado. "Devo protestar, Poirot. Isso é mórbido. O homem mau foi enterrado." Poirot inclinou a cabeça. "Concordo, não é agradável, mas assassinato também não, e isso temos que encarar." Seu olhar percorreu o grupo. "Agora, por favor, cada um para sua posição, como antes. Coronel Blunt, o senhor ficou perto do relógio de sol, sim? Lady Beatrice ao lado de Madame Laroche. Mademoiselle Vale ao lado do pai. A senhorita Grey aqui com a bandeja de champanhe. Bom, Hastings, o senhor ocupará o lugar do falecido Monsieur Vale." "Meu Deus, Poirot!" exclamei. "Preciso mesmo?" Ele deu um pequeno sorriso. "Você tem menos chances de morrer de curiosidade, mon ami. E eu prometo, nada de champanhe para você." Uma onda de riso nervoso quebrou a tensão. Poirot acenou para a senhorita Grey. "Você vai servir como fez naquela ocasião. Pegue a mesma garrafa, a que sobrou da caixa, sim?" A senhorita Grey hesitou, seus olhos se voltando para Sir Lionel. "Ah, Monsieur Poirot." "Então comece", ele disse suavemente. Ela se serviu, o champanhe refletindo a luz do sol como ouro derretido. Poirot observava cada movimento, o ângulo do pulso dela, o tremor da mão, a maneira como seus olhos se moviam rapidamente para a sombra do relógio de sol, como se algo ali chamasse sua atenção. Ele deixou o silêncio se estender. "Excelente", disse ele por fim. "Agora, Hastings, levante sua taça como o Sr. Vale fez." Obedeci, embora o gesto parecesse sinistro diante de tantos olhares atentos. A voz de Poirot soou calma e comedida. Monsieur Vale disse: "A continuidade." "Lembra?" Vários assentiram. Poirot ergueu a bengala, apontando-a para o relógio de sol. E então, ele se virou assim, sua sombra cruzando a pedra, e bebeu. Observem, meus amigos. A luz neste momento incide diretamente sobre o gnomon, projetando sua lâmina sobre a inscrição. Um belo alinhamento, não é? Mas agora vejam como o sol avança. Ele toca primeiro a mão de Ra e depois, voilá, o próprio lugar onde nosso amigo caiu. Um murmúrio baixo percorreu o grupo. Os olhos de Poirot brilharam. "Veja bem, foi encenado.
arranjado com precisão como um ritual. Nosso assassino não é impulsivo, mas deliberado, um amante do simbolismo. O sol, a mão do Deus, o momento do zênite. Tudo escolhido por seu significado. Mas que significado? Sir Lionel bufou baixinho. Você fala como se isso fosse um melodrama. Poirot deu um leve sorriso. Talvez sim, mas escrito com veneno em vez de tinta. Virou-se para o Dr. Nassar, que chegara silenciosamente atrás de nós. Diga-me, doutor, a sua análise confirmou a minha suspeita? O egípcio curvou-se levemente. Sim, Monsieur Poirot. O laboratório encontrou traços de cianeto no resíduo do cálice. Uma dose pequena, mas suficiente para causar um colapso em segundos. Uma inspiração profunda percorreu a plateia. Madame Laroche agarrou o braço de Lady Beatrice com um arquejo operístico. Mon Dieu! Cianeto! Que horror! Poirot assentiu gravemente. De fato, uma substância amarga, rápida e que requer apenas algumas gotas. Mas pensem, meus amigos, onde neste acampamento deserto alguém encontraria cianeto? Da tenda médica, disse Blunt prontamente. O Dr. Nassar guarda produtos químicos para conservação e limpeza. Verdade, concordou Poirot. Mas observe que o ácido usado para queimar os registros veio da mesma tenda. O assassino não é alguém que apenas entende de medicina, mas que move-se livremente por todas as tendas, que podem entrar sem aviso prévio. Alguém de confiança. Ele se virou de repente para a senhorita Grey. Você, mademoiselle, você cuida dos suprimentos, não é? Os estoques de produtos químicos. A documentação. Ela corou. Sim, mas eu nunca... Não, interrompeu Poirot gentilmente. Não acuso ninguém, ainda. Apenas observo que acesso e culpa não são a mesma coisa, embora uma possa levar à outra. A senhorita Vale então falou com a voz baixa e tensa. Você disse que a cena foi armada. Está insinuando que a morte do meu pai foi planejada como uma encenação? Exatamente, disse Poirot suavemente. Mas há um detalhe que ainda me incomoda. A garrafa. Quem abriu? Sir Lionel fez isso, respondeu Lady Beatrice rapidamente. Ele mesmo removeu a rolha. Poirot inclinou a cabeça ligeiramente. Tem certeza? Exatamente. Eu ouvi. Sir Lionel abriu a boca e depois fechou. Sim, eu disse. Mas eu lhe digo, Poirot. O champanhe estava fechado, lacrado quando saiu do Cairo. Eu não sou tolo. O tom de Poirot permaneceu suave. E, no entanto, a garrafa do Cairo foi substituída, talvez lacrada novamente. Alguém desejou que a bebida fatal fosse servida por você, Sir Lionel. Assim as suspeitas recairiam sobre você. É um plano astuto, que exigiu previsão, timing e coragem. Coragem, sim, essa palavra pairava no ar como o próprio calor. Poirot deixou-a pairar no ar antes de se voltar novamente para o relógio de sol. Vê esta escultura invertida, o padre oferecendo a Ra? Não é a mão da piedade, mas da zombaria. Acredito que Monsieur Vale a tenha descoberto recentemente, talvez até ontem de manhã. Ele acusou Sir Lionel de escondê-la, temendo que sua revelação revelasse algum engano particular. Talvez o roubo de um artefato, talvez uma fraude na contabilidade da escavação. Assim, um motivo emerge. Silenciá-lo antes que ele fale. O rosto de Sir Lionel ficou da cor de um pergaminho. Isso é um absurdo, lhe disse ele com a voz rouca. Eu não roubei nada. Poirot curvou-se levemente. Então não tem nada a temer, mon ami. O vento aumentou de repente, chicoteando a areia sobre as pedras, como se o próprio deserto tentasse interromper. Poirot cruzou as mãos. Os olhos semicerrados, o tom quase gentil. Mas há outra possibilidade. Um motivo diferente. Amor Hastings. Sempre amor que se esconde atrás da máscara da lealdade. Talvez alguém quisesse proteger Sir Lionel, não condená-lo. Alguém que viu na morte de Monsieur Vale uma espécie de salvação para outra pessoa. Todos os olhares se voltaram para a senhorita Grey. Seu rosto ficou pálido. Isso não é verdade, ela sussurrou.
Poirot olhou para ela com tristeza. A senhora se importa profundamente com Sir Lionel, não é? Está escrito em cada olhar que você lança quando ele fala, em cada palavra que você engole quando outros o criticam. A senhora pensou em salvá-lo da desgraça, talvez da ruína. Mas assassinato, mademoiselle, não preserva a honra. Ele a enterra. A mão da senhorita Grey tremeu e o caderno caiu na areia. Você não entende, gritou ela. Ele estava desesperado. Vale queria arruiná-lo, destruir sua reputação, fechar a escavação. Eu não podia deixar isso acontecer. Sir Lionel cambaleou para a frente. Elspeth, meu Deus, o que você fez? Poirot levantou a mão. Chega, monsieur. Deixe-a falar. Ela soluçou uma vez, o som quebrando o ar seco. Troquei o frasco naquela manhã. Minha única intenção era assustá-lo, deixá-lo doente para que ele atrasasse a assinatura. Mas calculei mal. A dose... Ela escondeu o rosto nas mãos. A voz de Poirot era baixa. Cianeto não perdoa erros de cálculo. Os outros ficaram paralisados, o peso da revelação os oprimindo. Os ombros de Sir Lionel cederam, como se séculos de areia tivessem caído sobre suas costas. A senhorita Vale se virou, com lágrimas brilhando, mas não derramadas. Madame Laroche murmurou uma prece em francês. Poirot olhou para o relógio de sol, onde a sombra se alongara novamente sobre a pedra. Veja bem, Hastings, disse ele suavemente. O sol revela tudo com o tempo. Mesmo sob o céu egípcio, não há segredo que a sombra não possa tocar. E enquanto o vento do deserto suspirava através das ruínas, senti, pela primeira vez, que até mesmo os deuses antigos poderiam estar observando em silêncio, testemunhando mais uma tragédia da loucura humana sob seu sol eterno. O silêncio que se seguiu à confissão da senhorita Grey foi pesado e ininterrupto, como se o próprio deserto tivesse prendido a respiração. O vento que soprara momentos antes pareceu cessar, deixando o acampamento suspenso em uma quietude sobrenatural. Poirot permaneceu imóvel, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, o olhar fixo na mulher que agora tremia sob o peso das próprias palavras. Sir Lionel a encarou incrédulo, os músculos do maxilar se contraindo como se lutasse entre a raiva e a piedade. Você precisa acreditar em mim, disse ela com a voz rouca. Eu não queria que ele morresse. Achei que uma dose leve o deixaria doente, o suficiente para assustá-lo, para dar tempo a Sir Lionel de convencê-lo a não mudar o testamento. Ele ia arruinar tudo pelo que trabalhamos, anos de sacrifício, de fé. Sua voz falhou. Eu não podia deixar isso acontecer. A voz de Poirot era gentil, mas impiedosamente precisa. Então a senhora preparou a garrafa, mademoiselle. Usou os produtos químicos de laboratório, o cianeto destinado à limpeza de artefatos, e fechou a rolha com tanto cuidado que nem mesmo os olhos aguçados de Sir Lionel suspeitaram. Disse a si mesma que era misericórdia, não maldade. Seus ombros tremeram. Sim, mas juro que usei só algumas gotas. Não imaginei que fosse tão pouco. Que seria rápido. Ela parou, levando a mão trêmula à boca. Poirot assentiu gravemente. Cianeto, mademoiselle, não é preciso muito para silenciar um homem. Ou uma consciência. Mas diga-me, quando o viu cair, por que não gritou imediatamente? Por que não correu para ajudar? Os olhos da senhorita Grey se arregalaram, tomados pelo desespero. Eu não conseguia me mexer. Era como se meu corpo me traísse. Eu queria gritar, mas o som morreu dentro de mim. E então o Dr. Nassar chegou. E todos estavam olhando e era tarde demais, pensei. Se eu ficasse em silêncio, talvez ninguém jamais soubesse. A voz de Sir Lionel falhou. Elspeth, meu Deus, por que você não veio até mim? Eu mesmo teria enfrentado o vale. Ela o encarou com um cansaço infinito. Por que você não faria isso, Lionel? Você o teria deixado levar tudo e teria chamado isso de honra. Eu não suportaria ver você quebrado por um princípio que não o alimentaria. Poirot se aproximou, com uma expressão indecifrável. A senhora o amava, mademoiselle. Isso é evidente. Ela deu um sorriso fraco e amargo. Sim, e agora eu o destruí.
Por um longo momento ninguém falou. Os olhos de Poirot, sombrios de pensamentos, iam de um rosto para o outro. Então ele disse suavemente: "É curioso, não é? Tanta tragédia vinda de uma garrafa tão pequena. No entanto, algo ainda me perturba." Sir Lionel virou-se bruscamente. "E agora, Poirot? Você tem a sua confissão." O olhar de Poirot era calmo. "Eu tenho uma confissão, sim, mas não necessariamente a verdade completa. Por exemplo, mademoiselle, quando foi que a senhora trocou as garrafas?" A senhorita Grey piscou, pega de surpresa. "Ontem de manhã, antes da cerimônia. Troquei uma garrafa da caixa pela que eu havia preparado." "Ah, mas aquela caixa", disse Poirot lentamente, "só foi aberta na hora do brinde." "E você diz que nunca tocou na taça?" Ela balançou a cabeça. "Não, não fiz." "Então me diga", continuou Poirot com a voz suavizando como sempre acontecia quando o perigo se aproximava da verdade, "como o cianeto chegou até você?" "Apenas o copo do Sr. Vale. Se a garrafa inteira estivesse envenenada, outros deveriam tê-la provado. Mas ninguém o fez. Até Hastings", ele gesticulou para mim, "que reencenou a cena, saiu ileso do que restou." Um silêncio se fez novamente. A senhorita Grey franziu a testa, perplexa. "Mas eu envenenei a garrafa. Tenho certeza." Poirot deu um leve sorriso. "E, no entanto, mademoiselle, você não fez isso." "Você preparou o veneno, sim. Mas outra pessoa, alguém mais deliberado, o usou. Você foi um peão em um jogo mais sutil." Suspiros percorreram o grupo. Madame Laroche deixou cair o leque. Os olhos de Lady Beatrice brilharam de alarme. Poirot virou-se bruscamente para Sir Lionel, cuja expressão havia passado de choque para algo mais sombrio. "Sir Lionel", disse Poirot calmamente, "o senhor sabia, não é? Encontrou a garrafa envenenada antes da cerimônia." O rosto de Sir Lionel empalideceu. "Ah, isso é um absurdo." "Não", murmurou Poirot. "Faz todo o sentido. Você descobriu o que sua dedicada secretária tinha feito. Talvez apenas momentos antes do brinde. Você temia ser exposto. Temia que, se Vale sobrevivesse, ele descobrisse tanto a adulteração quanto seus relatórios falsificados de escavação. Então você agiu. Você substituiu a garrafa que ela havia envenenado por uma limpa, mas guardou a taça que ela havia tocado. Foi simples revestir a borda com um traço do mesmo produto químico, Hastings. O amargor seria mascarado pela secura do champanhe." A senhorita Grey soltou um grito estrangulado. "Não. Não, ele não podia." Poirot levantou a mão. "Será que não?" "Ele tinha motivo e oportunidade. A morte do Sr. Vale removeu seu maior obstáculo, salvou sua reputação e garantiu o financiamento que ele já havia usado indevidamente. Seu único risco era a possibilidade de a senhorita Grey falar, mas ele confiava no silêncio dela, pois o amor sempre foi a melhor piada." A compostura de Sir Lionel vacilou. "Você não pode provar isso", disse ele com a voz rouca. "Você não tem provas." Poirot suspirou suavemente. "Mas eu tenho razão, monsieur. Que a razão, quando caminha sob o sol, projeta uma sombra muito curta. Veja bem, o ácido que destruiu seus registros foi derramado de cima, não espirrado de lado. Veio de uma altura que só a sua estatura alcançaria. E o criado desaparecido, Hassan, que convenientemente desapareceu após a noite do incêndio, foi pago pelo senhor. Encontrei o salário dele, embrulhado no seu lenço com monograma, enterrado perto da tenda de armazenamento. Um homem pobre não esconde dinheiro, a menos que isso queime sua consciência." Sir Lionel deu um passo para trás, com a respiração ofegante. "Fiz o que tinha que fazer. Vale teria me exposto. Anos de trabalho perdidos, o propósito da minha vida arruinado. Ele não tinha o direito de me humilhar." Sua voz falhou. "Eu não queria que ela sofresse por isso. Pensei que, se ela se considerasse culpada, não falaria contra mim." O rosto de Poirot endureceu. "Veja bem, Hastings, mais uma vez é a mesma história, amor e vaidade, amor e orgulho. A mulher mata por devoção, o homem por ambição.
e juntos constroem um túmulo mais duradouro do que qualquer outro no Egito. O Dr. Nassar então deu um passo à frente com a voz solene. Sir Lionel Pembroke, o senhor se entregará às autoridades de Luxor. A lei julgará o que o deserto revelou. Sir Lionel assentiu fracamente. Sim, talvez seja melhor assim. Os deuses não são gentis com ladrões de seus segredos. Enquanto era levado, Poirot permaneceu imóvel ao lado do relógio de sol. A sombra havia se alongado, cortando ao meio a inscrição, onde a mão de Ra oferecia o lótus ao homem. Poirot traçou-a levemente com sua bengala. Poético, não é? Murmurou ele para mim. Ele buscou a continuidade e encontrou a eternidade. Sempre, Hastings, não é o sol que mata, mas a sombra que ele projeta no coração dos homens. A senhorita Grey, com as lágrimas já secas, ajoelhou-se ao lado da pedra, com o rosto voltado para a luz. E enquanto o vento do deserto soprava novamente, levantando a poeira ao nosso redor, não pude deixar de pensar que até os deuses do Egito poderiam ter desviado o olhar em tristeza. O julgamento foi realizado em Luxor 3 dias depois. Embora o deserto parecesse indiferente ao espetáculo do julgamento humano. A polícia chegou do Cairo com a pressa burocrática e o campo foi desmantelado aos poucos, como se apagasse todos os vestígios da tragédia que se desenrolara sob seu sol implacável. No entanto, para Poirot, o assunto não estava totalmente encerrado. Ele permanecia inquieto, andando de um lado para o outro sob a sombra da varanda em frente ao nosso hotel, com um olhar fixo na ampla extensão do Nilo brilhando à luz da tarde. Juntei-me a ele com um suspiro, um jornal dobrado debaixo do braço. Estão chamando de caso Pembroke, eu disse. Você virou uma lenda de novo, Poirot. Os jornais dizem que você resolveu o mistério antes mesmo da polícia chegar. Ele deu de ombros modestamente. Ah, os jornais, eles adoram os finais, mas nunca os meios. Eles não percebem que a verdade, assim como a arqueologia, deve ser descoberta com paciência, não com aplausos. Observei-o com curiosidade. Mas você ainda está perturbado. Você tem pensado nisso desde a confissão. O que foi, Poirot? Ainda duvida da culpa de Sir Lionel? Ele se virou bruscamente, com uma expressão pensativa. Não, Hastings. Não duvido nada de sua culpa, apenas de sua paz. Ele confessou sim, mas algo permanece incompleto. Uma imperfeição na simetria. Você sabe como é comigo. Quando o padrão não se encaixa, é como se uma imagem estivesse pendurada torta na parede da minha mente. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos se aproximando. Era a senhorita Vale. Ela parecia pálida e mais velha, embora seus modos mantivessem a compostura. Monsieur Poirot, disse ela baixinho, posso falar com o senhor um momento? Poirot curvou-se levemente. Mas é claro, mademoiselle. Quer sentar? Ela balançou a cabeça. Acabei de voltar do tribunal. Levaram-no para o Cairo para a sentença. A senhorita Grey ficará como testemunha. Ela está doente, eu acho. Com medo, talvez, mas não da prisão. De si mesma. O olhar de Poirot se suavizou. Sim, a culpa é uma guardiã cruel. Mas ela vai se recuperar. Agiu por amor. E o amor, embora tolo, não é perverso quando enganado. A senhorita Vale respirou fundo. E meu pai? Você acredita que ele morreu simplesmente por ganância e falsidade? Não consigo deixar de sentir que havia algo mais por trás disso. Poirot olhou para ela com severidade. Por que você diz isso? Ela hesitou. Então abriu a bolsa e retirou um papel dobrado com as bordas quebradiças de tanto manusear. Encontrei isto na tenda dele ontem à noite, quando os trabalhadores evacuaram o acampamento. Estava escondido num forro falso embaixo da escrivaninha dele. Poirot desdobrou o papel com cuidado. Era uma carta, escrita com a letra ousada e impaciente do Sr. Vale. A tinta havia desbotado um pouco com o tempo, mas as palavras eram legíveis. A minha querida Rosamund, caso algo me aconteça, lembre-se disto. O relógio de sol é a chave. Sua sombra marca não apenas o tempo, mas também a traição. Se Lionel ousar tocar o que é meu,
A verdade sobreviverá a nós dois. Poirot leu-o 2 vezes e depois o abaixou lentamente, os olhos brilhando com aquele fogo interior que eu conhecia tão bem. Ah, murmurou ele. Então a sombra novamente. Hastings, você se lembra de como a escultura invertida me intrigou? O sacerdote oferecendo a Ra em vez de receber não foi simplesmente vandalismo. Foi uma mensagem. Vale deve ter descoberto algo que Lionel alterou, talvez até falsificou. Que a inscrição Mão de Hassel pode ter sido literal, afinal. Ele se virou abruptamente, gesticulando para que o seguíssemos. Precisamos retornar à capela imediatamente. Há uma pergunta ainda sem resposta, e eu não saio do Egito com perguntas sem resposta. A viagem de volta pelo deserto foi silenciosa, exceto pelo ranger de pneus na poeira. As ruínas permaneciam desertas, espectrais sob o sol poente. Poirot se moveu com precisão urgente, ordenando que 2 policiais levantassem a laje de pedra na base do relógio de sol. Abaixo dela surgiu uma cavidade estreita, forrada com areia e fragmentos de cerâmica. Poirot agachou-se e enfiou a mão cuidadosamente dentro, retirando um pequeno pacote embrulhado em cera. Ah, disse ele suavemente, nem os deuses poderiam guardar esse segredo para sempre. Dentro do invólucro havia um fragmento de relevo dourado, finamente trabalhado, inconfundivelmente antigo, representando Ra, concedendo o lótus da vida a uma figura ajoelhada. Poirot o virou, revelando uma assinatura moderna levemente gravada no verso. Ellie Pembroke, Lady Beatrice, que nos acompanhara a pedido da senhorita Vale, engasgou. Então ele falsificou? A voz de Poirot era grave. Não é uma falsificação, madame. É um acréscimo. Sir Lionel descobriu um relevo quebrado aqui, talvez incompleto, e o restaurou para aumentar seu valor. Vale deve ter percebido a fraude. Quando ameaçou expô-lo, Lionel o matou, mas primeiro escondeu sua própria marca de culpa sob o relógio de sol, confiante de que ninguém jamais pensaria em olhar sob a própria mão do Deus. A voz da senhorita Vale tremeu. Então meu pai estava certo. O relógio de sol era a chave. Poirot assentiu. Sim. Ele entendia que os homens que adoram o sol devem sempre temer a sombra. Ficamos observando enquanto o artefato refletia a luz fraca, brilhando como uma confissão tirada da própria pedra. Poirot o embrulhou cuidadosamente e o entregou aos policiais. Deixem-no ir para o museu, disse ele calmamente, onde a verdade pode repousar no vidro, não no sangue. Ao retornarmos ao carro, o vento do deserto soprou novamente, trazendo consigo um leve aroma de poeira e distância. A senhorita Vale virou-se para Poirot. O que será da senhorita Grey? Tessa, ela será julgada, mas acredito que a clemência será demonstrada. A lei como o deserto às vezes precisa conhecer a misericórdia. Ele fez uma pausa, com o olhar percorrendo o horizonte. E você, mademoiselle, o que fará agora? Acho, disse ela lentamente, que ficarei no Cairo por um tempo. A obra do meu pai, o que quer que reste dela, deve ser concluída com honestidade. Ela conseguiu dar um sorriso fraco. Ele queria seu nome escrito em pedra. Talvez agora eu consiga ver que está escrito com a verdade. Poirot inclinou a cabeça em sinal de aprovação. Você tem espírito de justiça, não de vingança. Isso é raro. Enquanto voltávamos em direção ao brilho evanescente de Luxor, o silêncio entre nós era quase terno. Poirot recostou-se, fechou os olhos e murmurou. Assim termina mais uma tragédia do coração humano, Hastings. Um homem mata por orgulho, uma mulher por amor, e a verdade espera pacientemente sob a areia. É sempre a mesma coisa. O deserto enterra o corpo, mas nunca o motivo. Observei o sol se pôr atrás das dunas, o céu banhado em dourado e carmesim, e por um instante pareceu que a própria terra suspirou de alívio. Poirot abriu os olhos mais uma vez, encontrando meu olhar com aquele pequeno sorriso de cumplicidade. "Eh bien", disse ele suavemente, "talvez agora a sombra de Ra possa repousar." Naquela noite, ao retornarmos das ruínas,
para o silêncio fresco do nosso hotel. O céu acima de Luxor adquiriu um tom índigo profundo, e as primeiras estrelas tremulavam à vista. Poirot pouco disse durante a viagem. Permaneceu sentado, imóvel, com as mãos cruzadas sobre a bengala, os olhos semicerrados como se estivesse comungando com alguma equação particular. Eu já havia aprendido há muito tempo que tais silêncios eram perigosos. Significavam que suas pequenas células cinzentas ainda não estavam satisfeitas. Quando chegamos ao terraço, as lâmpadas já estavam acesas e o Nilo brilhava como vidro negro lá embaixo. O som dos insetos zumbia no ar ameno, e a correnteza lenta do rio brilhava fracamente com o reflexo das chamas. Poirot permaneceu de pé junto à balaustrada, olhando para a extensão escura, como se esperasse uma resposta vinda da própria água. Poirot, arrisquei finalmente. Certamente o caso está encerrado agora. Lionel confessou. O artefato foi recuperado, e até a senhorita Vale encontrou uma espécie de paz. O que mais poderia haver? Ele se virou ligeiramente, erguendo uma sobrancelha. Você sempre diz isso, Hastings. Você me lembra um homem que vê uma casa com a porta da frente fechada e pensa que ela está vazia, mas atrás da porta, ainda pode haver movimento. Franzi a testa. Mas você tem provas, confissão, motivo. O que mais há? O sorriso de Poirot era fraco. Ordem, mon ami. Ordem e verdade não são gêmeas, embora frequentemente andem juntas. A confissão de Lionel explicava como do crime, mas não do porquê, não inteiramente. Ele matou para proteger sua reputação, sim, mas algo em suas palavras, em seus modos, estava errado. Ele falava como um homem que temia algo ainda maior do que a exposição. É esse medo que ainda não consigo identificar. Antes que eu pudesse responder, o silêncio foi quebrado por passos apressados. O Dr. Nassar apareceu na beira da varanda, com o rosto normalmente sereno, pálido de agitação. Monsieur Poirot, disse ele rapidamente. Peço desculpas pela hora, mas o senhor precisa vir. É a senhorita Gray. Ela desapareceu. Poirot ficou tenso. Desaparecido? Como assim? Ela estava descansando sob guarda em seu quarto, no complexo da gendarmaria. O policial disse que ela se queixou de mal-estar depois do jantar. Quando verificaram 1 hora depois, ela havia sumido. A janela estava aberta, os lençóis amarrados como uma corda. Ela fugiu para a cidade. Eu me levantei de um pulo. Meu Deus, por que ela fugiria? Ela deveria ser exonerada. A expressão de Poirot se obscureceu. Por que, Hastings? Culpa e inocência são péssimas mestras da razão. Venha, precisamos encontrá-la antes que a polícia o faça. Há muitos que prefeririam que ela fosse silenciada. Em poucos minutos, estávamos no automóvel do Dr. Nassar, percorrendo as ruas estreitas de Luxor. Os mercados já haviam fechado há muito tempo, mas a noite ainda carregava vida. Lanternas balançando nas barracas fechadas, vozes murmurando atrás das sacadas gradeadas. Poirot inclinou-se para a frente, examinando cada sombra com a precisão de um gato. Ela não deve ter ido longe, murmurou. Sua natureza não é a de uma fugitiva. Ela foge sim, mas em direção a algo, não para longe. Depois de meia hora, o carro diminuiu a velocidade perto do rio. Uma figura estava sozinha no cais, seu vestido claro vagamente visível à luz do poste. Poirot estendeu a mão rapidamente. Pare! Era a senhorita Gray. Ela se virou quando nos aproximamos com o rosto branco como um fantasma sob a lua. Ao ver Poirot, soltou um grito abafado. Não de medo, mas de desespero. Eu sabia que você viria, ela sussurrou. Você sempre vem. Poirot deu um passo à frente gentilmente. Mademoiselle, por que essa tolice? A senhora está isenta de culpa. O tribunal verá isso. Os lábios dela tremeram. Livre? Você não entende. Não acabou. Ainda não. Tem algo que você não encontrou. Lionel me contou antes de levá-lo embora. Ele disse que havia uma carta. Uma confissão escrita na íntegra. Ele pretendia entregá-la a você, mas sua voz embargou. Ele disse que isso o livraria de um pecado e o condenaria por outro.
Poirot estreitou os olhos. Uma segunda confissão? Onde? Ela balançou a cabeça. Ele não disse. Apenas que estava escondido onde o sol e a sombra se encontram. Pensei que talvez ele estivesse se referindo às ruínas. Mas quando você encontrou o artefato, eu soube que era outra coisa. Algo que ele deixou para mim. Poirot a observou em silêncio por um momento e então disse: Mademoiselle, a senhora virá conosco. Acho que talvez a senhora tenha razão. A sombra de Ra ainda não terminou seu trabalho. Nós a trouxemos de volta ao hotel e a deixamos aos cuidados do Dr. Nassar. Poirot andava de um lado para o outro na sala de estar como um metrônomo do pensamento. Onde o sol e a sombra se encontram, murmurou. No relógio de sol? Não, óbvio demais. Um homem como Lionel, ele falava em enigmas que fingiam ser simples. Sol e sombra. Poderia significar uma hora, uma direção, um encontro de opostos. Ele parou abruptamente. Hastings a capela. Ao anoitecer, a sombra do relógio de sol incide sobre a soleira da entrada. Há uma pequena laje de pedra ali, esculpida metade em luz, metade em escuridão. É para lá que devemos olhar. Antes do amanhecer, estávamos novamente no local da escavação. O ar estava frio e pesado, com a promessa de calor iminente. Poirot ajoelhou-se na soleira, afastando a areia com cuidado meticuloso. Depois de vários minutos, seus dedos encontraram uma ranhura solta. Ah, disse ele suavemente. O artesão o escondeu bem. Com a minha ajuda, ele levantou uma laje estreita. Abaixo dela, lacrado em oleado, havia um envelope endereçado com a letra de Lionel. Para Monsieur Hercule Poirot, ele deveria buscar a verdade além do orgulho. Poirot abriu-o com dedos delicados. Dentro havia uma única folha, coberta com uma letra imprecisa. Enquanto lia, seu rosto tornou-se sombrio. Quando finalmente ergueu os olhos, seus olhos continham aquela mistura peculiar de triunfo e tristeza que eu já vira antes. A expressão de um homem que conquistou a verdade, mas perdeu um pouco da fé na humanidade. Parece, disse ele calmamente, que Lionel não agiu sozinho em seu engano. O próprio Vale não era o mártir inocente que aparentava. Ele conspirou para falsificar a escavação, para compartilhar os lucros da falsificação. Mas quando Lionel ficou com medo, Vale ameaçou expô-lo e reivindicar todo o crédito. A briga se tornou um duelo de orgulho, e entre eles construíram a ilusão perfeita, uma para esconder a ganância por trás da erudição. Ele dobrou a carta lentamente. Então veja bem, Hastings. O crime da senhorita Grey começou com devoção, o de Lionel com vaidade e o de Vale com avareza. Cada um matou o outro, à sua maneira. Fiquei em silêncio, o vento do deserto sussurrando através das ruínas. A luz começara a nascer, e mais uma vez a primeira lâmina dourada do sol atingiu o relógio de sol, traçando sua linha de julgamento sobre o chão de pedra. Poirot recolocou a carta sob a laje e se levantou esfregando as mãos. Pronto, disse ele suavemente. Que a verdade repouse sobre eles. O Egito está cheio de túmulos. Mais um não perturbará sua paz. Quando nos viramos para partir, o chamado matinal de um falcão ecoou fracamente pelo vale. Poirot parou, contemplando a extensão infinita de areia. Veja bem, Hastings, murmurou. Em todas as terras o sol nasce sobre a mesma loucura. Os homens perseguem a glória, o amor, o ouro, e sempre encontram a sombra à espreita. Mesmo assim, precisamos trazer ordem ao caos. É tudo o que separa a civilização do deserto. E com isso, ele caminhou em direção ao amanhecer, sua pequena figura precisa e inflexível, deixando para trás os fantasmas do Egito e os últimos de seus segredos, para dormir sob a mão do sol. Quando os primeiros raios da aurora irromperam sobre o Vale dos Reis, o ar tremeu com aquela quietude que precede o calor. Um silêncio tão completo que parecia um sacrilégio perturbá-lo. Poirot e eu estávamos na soleira da antiga capela, nossas sombras se fundindo com o longo raio de sol que agora se estendia pelo chão. Ele olhou para o relógio de sol
como se fosse uma testemunha viva, alguém que tivesse presenciado crimes mais antigos e cruéis que os nossos e ainda guardasse silêncio. Tínhamos recolocado a carta de Lionel sob a lápide, mas Poirot permaneceu ali, relutante em virar as costas para a verdade que ela continha. É curioso, Hastings, disse ele por fim suavemente, como os homens, mesmo os mais espertos, acreditam que podem enterrar mentiras sob símbolos da eternidade. Os egípcios construíram túmulos para esconder seus reis. Estes homens modernos constroem túmulos de palavras e orgulho. Assenti, embora meus pensamentos estivessem em outro lugar, na senhorita Grey, cuja lealdade havia sido transformada em tragédia, e na senhorita Vale, que herdara não apenas uma fortuna, mas também os pecados que a acompanhavam. Você acha que a carta deveria ficar aqui? Perguntei. As autoridades não deveriam vê-la? Poirot balançou a cabeça gentilmente. Não, para que serviria? Lionel e Vale se foram. A lei fez justiça. Isto, apontou para a pedra selada. Isto não é para os tribunais dos homens. Pertence à história, que julga com mais paciência e esquece com menos rapidez. Nos afastamos das ruínas e iniciamos a longa caminhada de volta ao carro que nos aguardava. O horizonte cintilava fracamente. A primeira miragem do dia já se formando, como se o próprio deserto se recusasse a distinguir entre verdade e ilusão. Poirot caminhou em silêncio por um tempo, com a cabeça baixa, a aba do chapéu projetando um pequeno, mas perfeito círculo de sombra. Por fim disse, há uma coisa, mon ami, que não consigo abandonar completamente. E o que é isso? Ele sorriu levemente. A questão de por que Lionel deixou a carta endereçada a mim. Ele poderia tê-la queimado, destruído ou deixado para a senhorita Vale. Mas não. Ele a deixou para Hercule Poirot. Isso significa que, mesmo no final, ele buscava a ordem. Ele desejava que o padrão fosse completo. Talvez fosse uma confissão, sim, mas também um desafio, para ver se eu a perceberia. Olhei para ele meio exasperada. Você está insinuando que, mesmo sentindo-se culpada, ele estava brincando? Mais oui, disse Poirot, erguendo o bigode com um leve sorriso. Que vaidoso, Hastings! Ele nunca se contenta em ser esquecido. Mesmo em desgraça, ele deve ser admirado, por sua inteligência, se não por sua virtude. O carro se pôs em movimento com um solavanco, chacoalhando pela trilha irregular que levava de volta a Luxor. À medida que as ruínas do templo recuavam atrás de nós, eu não conseguia me livrar de uma sensação de desconforto. Algo em toda aquela situação parecia incompleto, como se tivéssemos fechado uma porta enquanto um som fraco ainda ecoava atrás dela. Quando chegamos ao hotel, a senhorita Vale nos esperava no salão sombreado, sua figura emoldurada pelas palmeiras altas que se inclinavam em direção ao Nilo. Ela se levantou quando entramos, com uma expressão calma, mas questionadora. Vocês encontraram, disse ela mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Poirot inclinou a cabeça. Sim, continha toda a verdade. Você tinha razão. Seu pai sabia mais do que revelou. Ela assentiu lentamente. Então as mentiras terminam aí. Mas o olhar de Poirot permaneceu nela. Talvez. E, no entanto, mademoiselle, eu me pergunto, será que algum dia eles realmente acabarão? A fortuna do seu pai, o nome dele, as descobertas dele, tudo isso viverá nos museus da Europa. As pessoas os admirarão, sem conhecer a sombra por trás da beleza deles. É uma herança estranha, não é? Sua voz era baixa. Vou fazer com que seja honesto. Não importa o que meu pai fez. Não importa o que Lionel fez, eu farei com que a verdade seja restaurada. Dedicarei a renda dos artefatos à preservação das ruínas do Egito, não à sua exploração. Os olhos de Poirot se suavizaram, mas seu tom permaneceu firme. Isso seria apropriado, sim. O deserto, mademoiselle, não perdoa nada, mas permite a redenção em silêncio. Ela hesitou como se um pensamento a pesasse. Monsieur Poirot, o senhor acredita que meu pai se arrependeu do que se tornou? A expressão de Poirot era indecifrável.
Arrependimento, Mademoiselle Vale, é um luxo para os vivos. Para os mortos, só existe o equilíbrio entre a verdade e a mentira. Acho que a carta do seu pai foi uma tentativa dele de equilibrar a balança antes que fosse tarde demais. A senhorita Vale se virou com o olhar fixo no rio e, por um longo momento, ficamos em silêncio. O rangido lento e rítmico da vela de uma faluca ecoava suavemente pela água, misturando-se ao murmúrio dos juncos. Naquela noite, Poirot jantou com parcimônia, como era seu costume depois de um caso. No entanto, havia algo em seu comportamento, uma quietude interior que não era satisfação, mas melancolia. À medida que a noite avançava, ele me convidou para caminhar com ele pelo terraço. A lua estava cheia, derramando sua prata sobre o Nilo como vidro derretido. Hastings, ele disse depois de um tempo, você se lembra do que eu disse sobre símbolos, a maneira como os homens se escondem atrás deles? Sim, respondi. Você disse que eram como túmulos. Ele deu um leve sorriso. Exatamente. Mas também podem ser espelhos. O relógio de sol, a escultura invertida, não era apenas uma pista. Era um reflexo. Cada um deles desejava reverter seu destino, oferecer em vez de receber, parecer o doador da luz, não seu servo. Essa foi a ruína deles. O orgulho, meu amigo, é um sol que cega aqueles que o adoram. Eu não disse nada. Suas palavras carregavam aquela gravidade silenciosa, que não convidava à interrupção. Ele continuou suavemente. E, no entanto, até os culpados deixam para trás um traço de inocência. Lionel amava seu trabalho, a senhorita Gray o amava. E Vale amava seu nome. É a tragédia do coração humano, Hastings. Ele nunca aprende a ser moderado. Seguiu-se um longo silêncio. O riso fraco de turistas distantes vinha da varanda do hotel e, em algum lugar além dos jardins, um pássaro noturno uivou, agudo e solitário. O olhar de Poirot permaneceu fixo no horizonte, onde o reflexo da lua encontrava a escuridão do rio. Acho, disse ele finalmente, que deixaremos o Egito amanhã. Não há mais nada para nós aqui. O caso está resolvido sim, mas o ar está carregado de fantasmas. E Poirot, ele prefere ordem, não assombração. Na manhã seguinte, ao embarcarmos no trem para o Cairo, a aurora rompia novamente sobre o deserto, inundando-o com uma luz implacável. Da janela via a capela uma última vez, distante e pequena, mas ainda brilhando fracamente sob o sol nascente. Parecia, para todos os efeitos, um olho aberto, observando, recordando. Poirot recostou-se na cadeira, ajeitando os punhos com cuidado meticuloso. Está consumado, murmurou. O sol julgou, a sombra falou. É a vida, Hastings. O deserto guarda seus segredos, mas o coração humano também. E à medida que o trem ganhava velocidade, levando-nos para longe das areias douradas de Luxor, não pude deixar de sentir que em algum lugar, sob o brilho infinito do sol egípcio, outro mistério esperava. Silencioso, paciente e eterno. O zumbido rítmico do trem embalava a manhã em uma calma frágil. Lá fora, o deserto se estendia infinitamente. Um mar de ouro sob o azul implacável, pontuado por uma palmeira ocasional ou uma ruína em ruínas que se erguiam como uma memória que se recusava a desaparecer. Poirot estava sentado à minha frente, com sua pequena mala reluzente ao lado, o olhar fixo no horizonte, com aquela expressão que eu conhecia tão bem. Uma mistura de compostura e inquietação silenciosa, como se sua mente ainda não tivesse se afastado completamente das areias assombrosas de Luxor. Por um tempo, nenhum de nós falou. O compartimento estava quente, o ar carregado de luz solar e um leve cheiro de poeira. Poirot alisou o bigode com movimentos lentos e deliberados, e por fim disse, Hastings, meu amigo, você notou algo peculiar em nossos companheiros de viagem? Olhei para o corredor. A maioria dos viajantes eram turistas ingleses, cansados, mas satisfeitos com a aventura. Alguns nativos em trajes esvoaçantes,
cochilando à sombra de seus turbantes. Eles parecem bem comuns, eu disse. E eles? Ele sorriu fracamente. Você observa o que é visível. Mas eu observo o que é ausente. Diga-me, você vê a senhora com o véu preto? Franzi a testa e me inclinei para a frente para espiar através do painel de vidro. Na outra extremidade da carruagem, uma mulher estava sentada sozinha, com o rosto obscurecido pela fina malha de renda de luto. Eu não tinha notado sua hospedagem em Luxor, embora sua bagagem, uma única mala escura, estivesse cuidadosamente ao lado dela. Não, admiti. Não me lembro de tê-la visto antes. Ora, Poirot, você acha que ela nos seguiu? Ele inclinou a cabeça, estreitando os olhos. Acho, Hastings, que o Egito ainda não acabou conosco. Raramente permite que seus segredos se afastem tão facilmente. As palavras pairavam no ar como calor. Senti um leve arrepio absurdo sob o sol escaldante. Você quer dizer, alguém ligado ao caso? A expressão de Poirot se suavizou. Talvez. Ou talvez apenas mais uma alma atraída pelo cheiro da tragédia. Mas ela está curiosa, não? Vestida para o luto, mas suas luvas são novas. E quando o trem partiu, eu a vi olhar, não uma, mas 2 vezes, e para mim, mon ami. Mesmo na tristeza, os olhos revelam propósito. Como se convocada por suas palavras, a mulher velada levantou-se alguns minutos depois e seguiu pelo corredor. Movia-se com uma postura que parecia deliberada, cada movimento equilibrado e silencioso. Ao passar pelo nosso compartimento, parou com um leve aceno de cabeça sob o véu e continuou em direção à parte de trás do trem. O olhar de Poirot a seguiu. Eu já vi esse andar antes, ele murmurou. Onde? Ele deu um sorriso fraco. Em Luxor, Hastings, quando a senhorita Grey foi retirada do tribunal. Mas a figura desta mulher é alta demais, ereta demais. Uma semelhança, talvez, ou talvez algo completamente diferente. O trem avançava ruidosamente, o ritmo se intensificando à medida que cruzávamos a vasta extensão de deserto que separava o Alto Egito do Delta. Depois de algum tempo, Poirot se levantou. Vou visitar o vagão-restaurante. O café daqui é uma abominação. Eu vou com você, eu disse ansiosamente, embora suspeitasse que a curiosidade fosse meu verdadeiro motivo. Encontramos o vagão-restaurante quase vazio, exceto por alguns cavalheiros lendo jornais e a dama de véu sentada perto da janela, com as mãos cuidadosamente cruzadas sobre o colo. Poirot pediu café e, após uma breve pausa, aproximou-se da mesa dela. Madame, disse ele gentilmente, curvando-se, perdoe a intrusão, mas posso falar com você? Acho que já nos encontramos antes. Talvez em Luxor? A mulher ergueu os olhos com a voz baixa, mas firme. O senhor é o Monsieur Poirot, e a senhora está de luto. Sim. Seus dedos enluvados se apertaram levemente. Para alguém que morreu sob sua supervisão. A voz, embora suavizada pelo véu, me atingiu como um reconhecimento há muito adiado. Os olhos de Poirot brilharam, penetrantes de compreensão. Mademoiselle Vale, disse ele suavemente. Ou talvez eu devesse dizer Madame Vale. Ela então levantou o véu, revelando um rosto abatido, mas sereno. Eu não queria te enganar, disse ela. Achei melhor não ser reconhecida. Eu precisava te ver de novo antes que você deixasse o Egito. Poirot inclinou a cabeça. Então tem toda a minha atenção, mademoiselle. Por que esse segredo? Certamente a verdade já foi esclarecida. Ela deu um sorrisinho amargo. É mesmo? O senhor fala da verdade como se fosse pedra. Mas a verdade muda como areia, Monsieur Poirot. Aprendi isso com meu pai. Ele a estudou atentamente. Você encontrou alguma coisa? Ela hesitou. Então tirou um papel dobrado da bolsa. Entre os pertences do meu pai, depois da sua partida das ruínas. Estava escondido no forro do diário dele. Acho que você deveria ver. Poirot desdobrou o bilhete e eu me inclinei para mais perto. A letra era inconfundivelmente de Vale, mas o tom era diferente da carta que já tínhamos lido. Era mais fria, quase profissional. Se Pembroke não compartilhar o que é meu por direito, garantirei que sua desgraça seja completa. O falso artefato será minha arma, sua ruína, minha recompensa. Não serei enganado pelo homem que me usou para construir seu nome. Poirot leu-o 2 vezes, e em seguida colocou-o cuidadosamente sobre a mesa.
Mon Dieu, murmurou. Então, Vale planejou a falsificação ele mesmo. Ele armou a armadilha, e Lionel simplesmente caiu nela. Cada um acreditava que o outro era o impostor, mas ambos eram cúmplices. Rosamund assentiu. Significa que meu pai não foi vítima. Ele não era melhor que Lionel. Sua voz vacilou. E, no entanto, não sinto alívio em saber disso. Pensei que descobrir a verdade me libertaria, mas isso só me prende ainda mais à vergonha deles. Poirot a encarou com uma gentileza incomum. Porque você tem o coração voltado para a justiça, mademoiselle, não para a vingança. É por isso que você se erguerá onde eles caíram. Você redimirá o que eles destruíram. Você construirá, não enterrará. Seus olhos se encheram de lágrimas rapidamente contidas. Então você ainda acredita que a redenção é possível? Sempre, disse ele suavemente, mesmo no Egito. O trem diminuiu a velocidade à medida que nos aproximávamos do Cairo, com o horizonte se erguendo tênue na névoa. Poirot dobrou a carta mais uma vez e a devolveu a ela. Fique com isto, mademoiselle. Que ela lhe lembre que mesmo a verdade mais sombria ainda é luz, se alguém ousar encará-la. Quando ela saiu do compartimento momentos depois, Poirot a observou partir, com o olhar distante. Agora acabou, disse ele calmamente. O círculo se fecha, não com punição, mas com compreensão. Ele se virou para mim com aquele sorrisinho ciumento. Viu, Hastings? Mesmo sob o sol egípcio, onde as sombras são nítidas e implacáveis, o coração humano permanece o mesmo, capaz de enganar, sim, mas também de perdoar. E esse, mon ami, é o verdadeiro mistério. Enquanto o trem deslizava para o Cairo, o apito ecoando pela cidade desperta, Poirot tirou o chapéu e olhou mais uma vez para o horizonte. O deserto se estendia atrás de nós, infinito e antigo, e por um momento pareceu-me que seu silêncio carregava um leve sussurro, não de julgamento, mas de paz. O trem chegou ao Cairo sob um céu já incandescente pela luz da manhã, e a cidade se agitou como uma criatura ancestral despertando. As ruas cintilavam com o calor, riquixás serpenteando entre carroças. Os chamados dos vendedores elevavam-se numa língua tão antiga quanto o próprio deserto. Poirot e eu subimos na plataforma. O cheiro de óleo e poeira se misturando ao leve perfume de lótus dos jardins próximos. A investigação, ao que parecia, nos acompanhara até seu fim silencioso. Mas mesmo assim, Poirot se comportava como se o caso ainda estivesse se desenrolando, sua mente peneirando os últimos grãos de mistério, até que o padrão se tornasse suave e perfeito. Caminhamos em silêncio pela estação. O trem de Rosamund Valley já desaparecia no labirinto de trilhos. A pequena mala de Poirot estalava ritmicamente ao seu lado. Seus sapatos brilhavam. Seu chapéu estava inclinado. Achei-o satisfeito, talvez cansado, mas, ao chegarmos à carruagem que nos aguardava, ele parou e olhou para o horizonte, para aquela extensão infinita de areia de onde tínhamos vindo. Estranho, não é, Hastings? Disse ele suavemente, como o Egito deixa sua marca em todos que passam por seus portões. Até eu, que me orgulho da lógica, sinto algo aqui, algo vasto, triste e cheio de verdades antigas. Sorri levemente. Acho que você está romantizando, Poirot. A coisa toda foi sinistra. Assassinato, mentira e tragédia. Ficarei feliz em ver o fim disso. Ele riu, aquele som seco e divertido que significava que eu havia perdido algo vital. Ah, mas você se esqueceu. O negócio da loucura humana é sempre sombrio, mas sempre fascinante. É como a própria arqueologia. Sacudimos a poeira para encontrar não um tesouro, mas a prova do que os homens outrora desejaram e temeram. Chegamos ao hotel e tomamos o café da manhã tranquilamente. Poirot, sem pressa, tomou seu café em goles precisos, enquanto eu folheava o jornal da manhã. O artigo sobre o caso Pembroke estava perfeitamente encaixado entre relatos de disputas diplomáticas e descobertas arqueológicas. Retratava-o como um herói decadente da ciência, e Vale como um idealista traído pela ganância. De Poirot havia apenas uma única linha. O renomado detetive belga Hercule Poirot ajudou a resolver o assunto. Ergui os olhos esperando irritação, mas Poirot apenas sorriu. Eles escreveram a verdade, Hastings. Eu não resolvi um mistério. Apenas o coloquei em ordem. A verdade já estava lá, esperando o sol nascer. Mais tarde, naquele dia, caminhamos pela corniche, com o Nilo fluindo ao nosso lado como uma fita escura de memórias. A tarde estava calma.
o ar carregado com o aroma de hibiscos e juncos. O passo de Poirot era leve, quase reflexivo. Veja bem, disse ele, no final não houve um único vilão. Cada um deles, Vale Pembroke, Senhorita Grey, cometeu um crime espiritual diante de um deles. Orgulho, ganância e amor, tudo tão humano. O sol egípcio apenas expôs o que já ardia dentro deles. Ele parou e se virou para mim, com um olhar penetrante, mas gentil. Você se lembra, Hastings, de como Vale falou sobre continuidade? A continuidade, ele disse antes de morrer. Ele acreditava no legado, na permanência do seu próprio nome. No entanto, o que perdura não é a fama, mas o padrão de escolhas que deixamos para trás. Ele buscou controlar a eternidade e, em vez disso, encontrou o esquecimento. Pobre homem. Teria feito melhor se tivesse buscado a verdade. Encontramos um banco com vista para o rio e, por um longo tempo, simplesmente observamos as barcaças deslizarem. A água cintilava em tons dourados e azuis, e o reflexo da luz do sol em suas ondulações criava estranhas ilusões de profundidade, como se o passado e o presente se movessem juntos sob sua superfície. Poirot recostou-se, cruzando as mãos cuidadosamente sobre o colo. Há uma lição em tudo isso, mon ami, disse ele por fim. Um homem pode olhar para o sol e acreditar que é igual a ele. Pode moldar a areia em monumentos, a verdade em artifício, mas o sol não lisonjeia. Ele brilha sobre o engano com a mesma facilidade com que brilha sobre a devoção. É por isso que a verdade, embora cruel, é divina. Ela não permite que nenhuma sombra permaneça para sempre. Sorri diante da sua solenidade, embora sentisse uma pontada de respeito. Você está falando como um filósofo, Poirot. Não, respondeu ele despreocupado. Sou apenas um detetive que vê que todo mistério, no fim das contas, é uma questão do coração. Até os homens mais inteligentes, eles tropeçam nas próprias emoções. E é lá, Hastings, que eu sempre olho primeiro. Não para as evidências, mas para a alma. A noite descia lentamente, pintando o cairo de bronze e violeta. O chamado do muezzin pairava no ar, suave e ecoante. Poirot levantou-se, ajeitando os punhos da camisa, sua silhueta nítida contra a luz que se esvaía. Chegou a hora, disse ele calmamente. Amanhã zarpamos para a Europa. As areias encobrirão seus segredos mais uma vez, e a vida continuará como antes. Mas para mim, Hastings, cada caso deixa uma pequena cicatriz, um lembrete de que por trás de toda ordem existe o caos e por trás de todas as mentiras, o mais tênue anseio pela verdade. Enquanto caminhávamos de volta para o hotel, as luzes da cidade despertaram bruxuleando, refletindo-se no rio que corria lentamente. Olhei para ele, tão preciso, tão sereno, e senti aquele espanto familiar que sempre sentia em sua presença. Sabe, Poirot, eu disse, você pode ter encontrado ordem aqui, mas não acho que o Egito jamais o deixará ir de verdade. Ele sorriu, os olhos brilhando com aquela diversão silenciosa que carregava sabedoria e melancolia ao mesmo tempo. Talvez não, mon cher Hastings, mas se ela guardar um pouco de Hercule Poirot, então eu a perdoarei. Afinal, acrescentou inclinando a cabeça em direção ao horizonte, há eternidades piores do que viver sob o sol egípcio. A noite se aprofundou, e o último som foi o murmúrio do Nilo, antigo e eterno. A figura de Poirot se movia à minha frente, pequena e precisa, o fio prateado de sua bengala brilhando à luz da lamparina. E enquanto a cidade se esvaía na escuridão, percebi que o Egito, em sua majestade silenciosa, havia reivindicado mais um segredo que nenhum homem, nem mesmo Hercule Poirot, jamais poderia desvendar por completo, o enigma do coração humano.